vocês querem esperar mais alguma coisa? Vocês querem começar? Não, se calhar vamos começar. Também já temos 40 pessoas. Portanto, está na hora de começar, se calhar. Portanto, bem-vindos todos os que vieram hoje aqui ao Meetup. Eu vim cá só dizer olá e dizer mesmo, tipo, bom, espero que aproveitem bem este tempo. E a apresentação de hoje com o Bruno. E agora deixo o resto com o Flávio e com a Júlia, que vão conseguir claramente liderar isto muito melhor do que eu no meio da rua. Obrigado, Bruno. De Bruno para Bruno, obrigado. E sejam muito bem-vindos, olá. O meu nome é Flávio, sou UI Designer e Front-End Developer e uso Figma desde 2017 e sempre fui um apaixonado, mesmo antes de ver a comunidade, sempre tentei vender o Figma a toda a gente e pronto, agora vesti a camisola, literalmente, e estou aqui a liderar a comunidade com o Bruno e com a Júlia e temos o Friends of Figma Portugal. Não sei, Júlia, se quiseres falar um bocadinho, apresenta-te. Sim. Bom, eu sou a Júlia. Eu também me apaixonei pelo Figma quando comecei a estudar UX Design. Eu usava Sketch na época e meio que tive que fazer todo um convencimento aí para fazer uma migração. E acabou que esse estudo eu acabei compartilhando com muitas pessoas e aí foi mais gente usando isso, né? Eu acho que teve uma época que estava muita gente migrando para o Figma e precisando de material de apoio, saber os prós e os contras e tudo mais. E acabou que aproveitei isso para conhecer mais sobre a ferramenta. E hoje eu uso o Figma principalmente para Design System, assim como o Bruno, que a gente fala muito sobre isso. Então, hoje o Figma, para mim, é uma das ferramentas mais inteligentes que existe em termos de escala e de automação e coisas legais, assim. E além de usar mesmo no dia a dia do Product Design. Então, aqui, participar da comunidade do Friends of Figma, para mim, é sempre uma troca de conhecimento gigantesca. E eu acho incrível ter esse espaço, assim, para trocar ideia. Sim. Acho que eu vou me apresentar um pouquinho também. Eu sou o Bruno. Obrigado, Bruno Figueiredo. Obrigado, Júlia e Flávio. Eu comecei, como vocês, ao Figma em 2017, bem ali no início, quando ele nem era usado para design direito, a gente usava ele para... O primeiro vídeo do Figma era ilustrações, ícones, e depois ele foi crescendo, foi migrando cada vez mais para o design. Eu já tinha lido, então eu conheço a história do Figma, como foi criado, uma série de coisas que vocês podem procurar depois, mas o Figma veio como uma questão de ser acessível, e eu gostava muito disso. Para eu chegar no Figma, para eu convencer as pessoas a usar o Figma, não foi tão difícil, porque foi do Photoshop para o Figma. Então, tipo assim, nós tínhamos um puta arquivo gigantesco trabalhava em 4K nativo na época. Imagine 4K nativo no Photoshop em artboards. Tipo assim, 10 artboards dava 10, 12 GB fácil de uma interface. Então, migrar para o Figma não foi uma questão difícil, não. Foi muito fácil, foi muito simples. Foi, pessoal, eu tenho uma solução, eu tenho uma ferramenta, vamos fazer um teste no próximo projeto? Testamos, se tornou colaborativo. Fiz um processo ali de crescimento com o time, né? Porque eu não trouxe todas as funcionalidades de uma vez, eu trouxe a ferramenta aos poucos. Não usamos componentes no início. Acho que no início a gente usou 20% a 30% do que era o Figma, porque o time não estava maduro o suficiente e precisava que seja uma adequação contínua, né? Cada vez que a gente fosse evoluindo como time, como processo, fosse adicionando mais coisas nas ferramentas do Figma que nós usávamos para o nosso trabalho. Então não foi difícil, porque foi, tipo, trabalho sozinho para colaboração. E a colaboração sempre dava certo no ambiente que eu estava. Falando sobre outros pontos, eu criei a comunidade Figma Lovers no Brasil, a gente rodou algumas cidades, fizemos muitos eventos presenciais, por isso que a gente está falando. Na época tinha muito ponto negativo no Figma, que o pessoal reclamava que era não acessa isso online, e aí nos nossos meetups eu trazia algumas apresentações de como usar ele offline, como você fazer algumas coisas para que você consiga trabalhar de forma contínua, não tão fácil como é hoje. Hoje em dia a gente tem o Brunch no Figma, que você combina as coisas. Antigamente era mais pensar em comunicação, como você fazia, versionamento de página. Então isso era muito mais arcaico, mas a gente usava isso muito bem. O Marcos Paulo Pagano foi um dos nossos primeiros palestrantes no Brasil.
E com isso, ele trouxe um overview muito bom na época do Figma, que é usado praticamente até hoje, porque as coisas que ele preparou na apresentação, praticamente só o software evoluiu, mas essas ferramentas, esse guia ainda se tornou muito básico. Depois vocês podem pedir ele, é claro, parceiro, por isso que eu estou citando. Mas isso sou eu. Hoje eu só chamo de designer, design ops, eu gosto de design system, mas eu gosto mais de processos. Então, atualmente eu estou em alguns projetos, estou terminando alguns projetos, vou iniciar outros em breve, que estão em segredo aí, mas todos com Figma, todos com times em Figma, e eu estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre isso, sobre o Design Ops no Figma, sobre um Design System construído para o Figma, e como depois nós levamos ele para o programador, que é um ponto muito difícil aí da gente comunicar e que tem poucos exemplos reais. Acho que vai fazer sentido nesse caso. Júlia, Flávio, se vocês quiserem continuar. Não, agora assim, eu não sei como é que, se tens algum material preparado, se queres mostrar, coisas, podemos ir falando assim de certos temas e vais mostrando alguns exemplos, como estavas a falar. O objetivo é falar sobre design systems principalmente e maneiras de automatizar e acelerar os processos de trabalhar no Figma. E pronto, Bruno, estás à vontade, fala do que quiseres e podemos ter uma conversa os três. De problemas que tu encontrou, qualquer dificuldade encontrado ao usar o Figma para design systems, ou até hacks, né, que às vezes a gente usa para driblar alguns probleminhas, alguma de documentação e de componentes. Sim, claro. Um dos pontos que eu ia começar é que a gente tem um Figma muito bom hoje, gente. A gente tem um Figma muito completo, muito cheio de coisas, muito cheio de ferramentas que a gente pode usar. Isso é bem diferente do Figma que a gente tinha há algum tempo. O Figma que a gente tinha há algum tempo atrás era um Figma mais simples, sem ferramentas focadas em design system. E ao longo do tempo, eu que tinha uma possibilidade muito forte de observar o Figma, de participar do beta de quando não era todo mundo que tinha acesso ao beta. Então, tipo, o beta saía, eu sabia de algumas coisas que eu não podia chegar a revelar ou falar para as pessoas. Então, com isso eu trabalhei muito no início. Então, hoje o Figma é uma ferramenta super forte para design system, mas eles tiveram evolução. Como eu disse lá no início, começaram desenhando ícones, até o primeiro vídeo no YouTube deles como treinamento, foram evoluindo. A questão dos componentes foram super importante para a adoção do Figma em si, porque o funcionamento de componentes no Figma era flexível, mas, como posso dizer, quando a gente olha um design system, ele tem um nível de flexibilidade, nível de modularidade. O Figma, ao mesmo tempo que ele era flexível, ele podia ser modular e rígido na questão dos componentes. Então, por exemplo, se eu alterasse uma fonte no master, essa fonte passava para todos os outros, mas as cores podiam variar, diferente de outras soluções que a gente tinha, que símbolos, por exemplo, os símbolos eram extremamente chatos no Sketch. Se você precisasse modificar alguma coisa, você tinha que praticamente quebrar ele e refazer tudo de novo. Com os componentes, acho que foi a primeira chave que girou para a gente ter uma transição para o que nós temos hoje, quantidade de pessoas usando o Figma. Depois disso, um pouquinho... Tem até uma curiosidade que pouca gente sabe, que o primeiro plugin para o Figma foi um plugin pirata. A empresa Figma não tinha propostas de fazer um plugins para avançar com a comunidade, pelo que eu me lembro. E surgiu um plugin pirata, olha só, um plugin pirata para o Figma, a gente está falando. Tinha um plugin pirata para o Figma, bem no início. Que quase ninguém sabe. O que é que fazia? Lembras do nome ou assim? Não foi eu que fiz, mas eu lembro de ter encontrado. Basicamente, ele deixava você alterar o master e depois você atualizava e replicava isso para todo mundo, que hoje é uma solução que já tem nativo. Você alterava o Figma para modo Dark Mode por completo, que é uma coisa que a gente não tem até hoje. E ele fazia uma série de coisas que hoje nós temos uns 5 ou 6 plugins que fazem o mesmo. Então, foi um plugin pirata, imagine só, você instalava ele no seu como
uma extensão no Chrome e ele rodava como um plugin por trás, fazia essas alterações, você tinha essas funções. E isso antes a gente pensar em plugins para o Figma. Então, estou te falando, um plugin pirata trouxe os plugins para o Figma. Então, esse é um ponto super positivo sobre isso, porque eles viram que alguém na comunidade produziu algo que tinha necessidade, identificou um ponto positivo e não simplesmente, pô, não queremos plugins. Eles falaram, vamos trazer esse pessoal para dentro? Vamos criar uma caixinha de areia que eles possam brincar, fazer caquinha, mas que não atrapalhe todo o que nós precisamos e o que nós vendemos e o que nós somos responsáveis por entregar. Então, até por isso que quem for ver os plugins, eles funcionam no sandbox a nível de programação, que é tudo que acontece no plugin. Se o plugin der um erro ou der alguma coisa, o Figma simplesmente fecha ele e você abre de novo. Então, ele não altera na estabilidade do Figma. O plugin pirata inicial afetava a estabilidade. Então, eles chegaram, convidaram o cara produz os plugins hoje e começaram a lançar os plugins, a abertura para desenvolvedores trabalhar em plugins. Então, a história dos plugins que nós temos no Figma hoje vem primeiramente de um plugin pirata não autorizado. Que é muito incrível você ver isso com software web. Que loucura, né? A gente vê muito isso para software instalado, antigo serial do Nero, crack, essas coisas todas. E aí vocês sabem. Mas, aí eu nunca... Mas então, basicamente, foi uma coisa muito boa. Então, para você ver que o Figma é pela comunidade. Trouxe esse cara para próximo, seguiu. E hoje nós temos os plugins. Então, essa foi uma pequena evolução assim. Mais de evolução de Figma, quando a gente vai falando para Design System, tem uma que foi o Brunch, que saiu recentemente, as animações, quando deu um grande salto. Quando ele lançou os Smart Animates, que foi um grande salto para mim, porque eu sempre usava muitas gambiarras para conseguir fazer as animações que eu precisava. Mesmo que meu dev... Era mais para mostrar para o dev e falar para ele, você consegue fazer ele? Consigo. Aí eu mandava uma coisa mais difícil e eu perguntava ele, você consegue fazer? Consigo. Eu falei, cara, o Figma já não consegue, você consegue. Então eu consegui demonstrar muito bem, ele praticamente nem pegava as expressões, mas a questão de você poder inspecionar no Figma, acho que é um ponto muito importante, que surgiu em 2017, 2018, foi logo depois, bem lá atrás mesmo, você já tem o spec, então você já vê o caminho do Figma de um software muito simples de edição de vetores, que é bem lá no início, passando para trabalhar com design, com entregar para a web, a gente vê essa evolução com plugins, aceitando ferramentas de terceiros para colaborar, finalmente a gente vê os Smart Animates, e agora nós temos o Community há algum tempo, né? Nós temos o Community, mas o Community saiu para os betas um pouquinho antes, e agora a gente está tendo uma cobrança, né, da comunidade pelos tokens diretamente no Figma, porque querendo ou não, o Figma praticamente ele está seguindo um caminho muito Design System, que é o que a gente está falando aí, que é o que a gente sempre conversa, eu e a Júlia. Eu não vou apresentar nada, eu vou fazer mais um papo, não tenho uma apresentação, vou fazer mais um papo e vou mostrar alguns projetos que são interessantes, são relevantes, que podem fazer sentido e ajudar vocês. E também, em algum momento, se a Júlia ou o Flávio quiser puxar alguma coisa do chat, acho relevante. Falando isso, bem-vindo, Buriti aqui, né? Do Buriti, nosso famoso Buriti, e toda a galera, tudo mais, Flávio, André Dias, muito bons. Você quer puxar alguma coisa, Júlia e Flávio? Senão eu posso puxar aqui a noite inteira. Vai de frente. O palco é teu. Ok, então eu vou bem palestrinha assim, mas o pessoal pode interagir no chat e tudo mais. E tem muitas coisas que o pessoal não foi percebendo na evolução do Figma, pequenas coisinhas que eu e o Pagano discutia, que eles faziam muitos testes com a gente, como a gente era muito hard user, eles faziam muitos testes, removiam uma função, adicionavam uma coisinha, tirava outra. Uma vez eles resolveram do botão direito, o Pagano chegou para mim, Bruno, eu não estou conseguindo inverter horizontalmente e verticalmente as coisas. Eu falei, como assim? Mas a função está funcionando. E aí eu fui abrir, eles tinham feito um teste e tinham adicionado uma opção a mais, porque eu me lembro, acho que bem no começo, bem antes dos variantes e
e do Auto Layout, eles estavam começando a adicionar o Auto Layout e eles removeram a opção de você inverter horizontalmente e verticalmente no botão direito. E a gente falou assim, eu quero meu botão de volta, eu preciso do meu botão de volta, eu preciso fazer eu preciso inverter, eu vou ter que toda vez ir lá no menu, acho que foi 2 dias, eles atualizaram, voltaram ao normal. Acho que eles estavam testando alguma coisa e o AB não deu muito certo. O AB não deu muito certo com a gente. Um outro ponto agora que o auto layout foi um ponto que mudou drasticamente no nosso momento, né? Foi um outro ponto muito decisivo no Figma. E o auto layout, para mim, ele é dividido em dois momentos. O auto layout ele tem 2 eras. Tem a primeira era, quando saiu o beta, todo mundo usou, aplicou nos design systems. E a segunda era, que foi o primeiro quebrou um monte de design system, porque eles fizeram atualizações, o pessoal precisou voltar, refazer algumas coisas. Time da Cielo, olá, eu lembro de vocês, aconteceu isso com eles. Cara, isso foi muito bom porque eles viram que poderiam trazer mais o auto layout pro lado do dev, porque ele estava muito pro lado do design, pelo que eu me lembro da versão 1, a segunda era, né, que é aquele momento que ele atualizou, já trouxe mais algumas coisas, deixou ele completamente funcional, mas responsivo, deixando completo. Lançaram o MVP e depois evoluíram isso. Foi, tipo, a solução melhor, porque comparado aos concorrentes, eles não tinham soluções tão próximas. O Adobe XD, por exemplo, nós tínhamos soluções mais focadas em animação, em interação, e menos em responsividade concreta, que funcione a nível de escala com o Design System. Então, gente, funciona a nível individual? Sim. Já usei durante 1 ano e tanto, foi incrível. Mas quando eu precisei escalar isso para um Design System, eu quebrei tudo. Eu tenho uma história que eu já quebrei um Design System inteiro no Adobe XD, não 1, não 2, mas 3 vezes. E eu desisti de fazer componentes, desisti de usar status deles, que são as variantes e tudo mais, e não funciona. Eu era obrigado a usar o XD por questões contratuais, mas graças a esses problemas que eu passei, eu consegui implementar o Figma e foi solução. Gente, estou falando de design em escala, design system mesmo. Então, quanto menos refação eu tiver num projeto, melhor. E eu quebrei muitos projetos. Eu já quebrei muita coisa no Figma. Mas eu quebrei e consegui resolver. Sabe, quando você, eu vou testar uma nova funçãozinha aqui, vou testar, vou combinar isso com aquilo, e no final você vê que aquilo não se quebra, aquilo te mostra como você usa, mas quando você escala, ele não te dá problemas, ele não te dá muitos bugs. Muita gente já passou por bug, mas eu acredito que não bugs tão drásticos quanto o que eu passei. Mas acho que do início é isso. Cara, o Variantes, para mim como designer de design system, o Variantes foi o melhor momento como designer de interface, porque foi um momento que eu tive a possibilidade de ter todas as variantes de dos meus botões. Sabe, tudo organizadinho, poder colocar os nomes, ter as seleções, aquilo acho que foi a chave que eu falei assim, eles estão pensando mais em design system e isso está salvando muito meu trabalho, porque eu tenho a possibilidade de transformar isso em um sistema com engrenagens, com botões, com simples alterações, que eu posso levar isso para o meu time de forma simplificada. Porque antes, não, as pessoas tinham que ir lá no botão, procurar o grupo de botão, achar o botão nos componentes, nos assets, arrastar ele e usar. Quando você tem uma variante, você altera simplesmente, vai trabalhando. Até acho que eu vou trazer isso de exemplo um pouco na apresentação mais para frente um pouco. E aí, se vocês quiserem agora, eu já trago agora que eu mostro para vocês o funcionamento da variante num nível muito extremo, que eu trabalho muito, muito extremo mesmo. Se quiseres, eu posso separar aqui o sharing e faço tudo. Pode liberar. Libera aí para mim que eu vou, por favor, que eu vou colocar aqui. Muito, muito extremo. E talvez um pouquinho eu mostre um pouquinho aqui como a gente construiu. Tá. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Eu vou... Gente, ecrã completo, porque mais fácil. Estão todos a ver? Júlia e Flávio? Sim? Sim. Basicamente, esse é um material design feito com auto layout. Material design UI mas é feito em Angular, então tem toda essa biblioteca em Angular já codada. Então, isso aqui é inteiramente funcional. Então, o que vocês vão ver aqui são exemplos funcionais das atividades. Então, por exemplo, aqui nós temos os variantes.
super bem combinados. Então, nós temos o que é container, primário, secundário. Os variantes não fornecem esses textos. Você adiciona de acordo com o seu tipo de botões que você cria. Mas, por exemplo, aqui, tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês, olha, aqui nós temos apenas com texto, container, outline, texto. E, é claro, suas interações na lateral. Nós temos a versão large, medium, small, claro, dependendo do seu contexto, você faz, não precisa desse tanto, tá, gente? Não tem essa necessidade, veja o seu contexto. Isso aqui é porque a gente já tem codificado isso, então eu não tenho necessidade de reinventar a roda. Vamos reutilizar isso. Nós temos ícone à direita, o largo e todos os status. Ícone à esquerda, entendeu? Então nós já temos tudo isso. Eu vou mostrar para vocês agora um desses botões funcionando. Simplesmente aqui, eu vou pegar, vou arrastar esse botão, arrastei ele para cá, e aqui no nosso lado, como vocês podem ver, eu tenho ele a versão container, eu tenho a versão outline, que eu posso simplesmente ir alterando, eu posso alterar o tamanho dele. Então, com as variantes, eu já tenho tudo isso alterado. Se eu quero só texto, com ícone à esquerda, ícone à direita, primário, secundário, padrão, entendeu? Se eu quero desabilitado, se eu quero uma posição de hover. Mas um exemplo muito bom que eu gosto de usar é quando eu estou com um elemento, um botão que tem um ícone, eu também tenho a possibilidade de usar os instâncias, que é dentro do meu botão, quando eu construo ele aqui, entendeu? Quando eu construo ele aqui, ó, com auto layout, com tudo bem configurado, eu posso incluir a fácil alteração de ícones pela troca de instâncias. Porque como eu organizei muito bem os ícones, eu posso simplesmente ir dentro do grupo mascarado desse ícone, entendeu? Dessas instâncias, desses elementos próximos, iguais aos ícones, e simplesmente alterá-los aqui. À esquerda, claro que eu preciso alterar a cor, né? Não é uma coisa muito... Altero aqui, beleza. Preenchimento branco, mas eu venho aqui, ó, cor selecionada. Como eu já tenho todas as minhas estilos de cores configuradas, basicamente eu troco a cor. Então, a partir dessas variantes, todas essas variantes que eu demonstrei, eu posso trabalhar esse botão, eu posso mexer nele, e aqui está um exemplo, basicamente, de quase tudo que eu posso ter dele, tá? Os exemplos, outline, de uma forma mais simples, fora do variantes, mas que ainda mostram algumas versões customizadas e alguns outros pontos, é claro, que você pode usar a seu favor. Tá vendo? Com algumas configurações. Aí a gente pode ir mais para algumas outras coisas, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá bom? E o que me dizem? Lá está, eu acho interessante a organização dos componentes. Eu sempre que começo um projeto novo tento fazer uma maneira melhor de organizar as variants todas e isso tudo. E gosto sempre de ver como é que os outros fazem e depois ver quais são as mais-valias as vantagens de cada de cada abordagem. E é sempre interessante. Sim. É sempre interessante também, essa parte onde você monta essa matriz, né? Tipo, o que vai em cima, o que vai do lado. Eu sempre tenho essa... É um pouco tricky, é um pouco desafiador, porque cada componente pode ter uma matriz completamente diferente. A gente semana que ele tinha... E aí vem outro tema, que é a questão, eu preciso colocar tudo como variante ou eu posso ter separado, que até eu te perguntei uma vez, né, Bruno? Tipo, se vale a pena agrupar, separar. E nesse componente a gente agrupou, mas fez sentido a gente manter como variante só por questões de usabilidade, porque como eles eram muito parecidos, mudava pouco, a gente preferiu deixar ele como variante porque o design ia lá e mudava rapidamente, ou seja, a estrutura dele não muda, só muda o produto na qual ele é aplicado e tal. Isso, eu lembro desse papo, a gente falou sobre isso, porque... Eu não sei se eu te mostrei como ele ficou, mas ele ficou um negócio assim... Você vai mostrar, em breve você vai mostrar, não se preocupe. Mas vou tocar no ponto da Júlia aqui, gente. É muito difícil você encontrar exemplos de design systems feitos no Figma. Então, eu quero um exemplo de como organizar minhas coisas no Figma. É muito difícil.
Eu tenho um que eu gosto pessoalmente, até certo nível, que é fácil de você acessar, o arquivo do Figma mesmo. Chama-se do GitLab, é o Pajamas. Para todo mundo que quiser, basicamente, no community do Figma tem ele por inteiro feito. Todo mundo já deve estar indo pesquisar, tem ele por inteiro feito, desenhado. Lá tem bons exemplos de organização. Eu pego muitas coisas de lá, até certo nível, para o meu contexto. Esse especificamente, como eles já estão todos codados em Angular, não tinha por que eu separar os botões. Os botões ali, todos eles são um variante só. Assim. Mas, por exemplo, chega no próximo nível, que é o que está do lado, onde eu tenho um botão que ele tem uma divisão e ele tem 2 ícones, ele deixa de ser um botão simples e se torna impossível desfazer, de querer juntar ele na variante. Ele tem um contexto totalmente único e aí vale a pena você, vou cortar aqui e vou mandar ele para lá. E um outro ponto, que eu até cheguei a mostrar para a Júlia, mas eu posso mostrar para vocês mais para frente, é você entender a prioridade e o uso. É uma coisa muito simples, eu vou compartilhar a tela muito rápido, porque é uma coisa muito simplesinha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou só dar só esse tique para facilitar para vocês. Aqui, eu vou compartilhar aqui. Esse é de um projeto que eu trabalhei há muitos anos, tá? Deve ter uns 2 anos já, então já mudei muita coisa, mas ajuda. Então, isso aqui basicamente é priorização de componentes. Então, por exemplo, é muito simples. Tem uma matriz ali, tem alguns quadrantes. Isso ajuda você a definir o seu roadmap dos seus produtos. Por quê? Quando a gente fala em design system, nem sempre é só você desenhar o componente. Desenhei o componente, ele está ali feito. Muitas vezes no roadmap você precisa entender que um componente, para o desenvolvedor, ele pode ter muito mais dificuldade. Então, já está ali no front-end, já está rodando, já está ali, por exemplo, se eu entro no e-commerce, já tem um botão ali feito. Mas aquele botão, ele é feito para funcionar como um sistema? Muitas vezes não. E o nosso papel aqui é que a gente faça com que todos os botões sigam padrões de código, passem por testes, incluam questões para a gente traquear e localizar quais que são as ações dos usuários. Então, por isso, olhando isso aqui, é muito simples. Eu defini por frequência de uso, defini por complexidade, não só para mim, eu equilibrei complexidade minha e do desenvolvedor, porque nem sempre, tá codado, já está no front-end, mas ele está pronto, ele é um código muito bem feito, limpo, já foi super revisado. Se foi, então tá jóia, tá perfeito. Mas normalmente não é assim. Nós temos vários códigos de botões, vários códigos de inúmeros componentes que precisam ser revisados, que muitas vezes quebram, tem algum bug, ou precisam, por exemplo, ser traqueados com eventos. A gente fala em eventos para saber onde ele tocou, quanto tempo do passo A para o ponto B, e isso precisa ter um processo. Então, basicamente, aqui, usamos a priorização de componentes de forma muito simples, já evoluí isso muito mais, mas eu não tenho ela que eu posso ser público. Então, basicamente, use isso para você definir, por exemplo, o que são botões simples. Todo tipo de botão que tem um nível de complexidade maior já se torna um segundo botão fora daquele nível. Então você já começa a separar ali, se ele é simples, ele já está ali com os mais frequentes, ele vai ter um quadrante inicial que eu vou trabalhar. Se ele tem, por exemplo, 2 ícones, ele já é um botão que não faz mais parte do quadrante simples. Ele já entra num quadrante mediano. Mas o uso dele também não é raro, mas não é frequente, é meio termo. Então, o melhor momento dele é trabalhar ele no quadrante P2. Eu coloquei quadrante porque foi a mais forma de simplificar. Mas, normalmente, nós não fazemos quadrantes, nós fazemos por roadmaps, que aqui um pouco mais para baixo tem os momentos de entrega de cada coisa, documentação. Então, basicamente, esse é o objetivo. Acho que fechou. Senão eu vou puxar muito esses contatos. Eu estava comentando a quantidade de abas abertas. Gente, eu falo para vocês, eu tenho 32 GB de RAM, tenho uma SSD de 1 TB, eu tenho... Cada aba do Chrome minha tem, tipo... abriu alguma música aqui, não sei de onde.
Descobri. Acho que descobri. Desculpa, pessoal. Na verdade, é um videozinho aqui do Figma com o Zero Hate. É um videozinho que estava aberto que eu estava estudando. Então, basicamente, pessoal, eu tenho esse tanto de aba aberta porque eu separo por coisas que eu estou trabalhando por aba, e aí, por exemplo, se eu desenvolvo um projeto, eu tenho um box de tempo, e eu abro trocentas abas para aquilo. Se aquele projeto, aquele box, aquele tempo terminou e eu não concluí a tarefa, as abas ficam lá até que eu conclua. É um método de ficar puxando. Eu usava mais o Opera, porque o Opera é o que aguentava as abas, quantidade de abas que eu abria, mas o Chrome hoje suporta as minhas 400, 500 abas abertas. Olha, um truque que podes fazer É também. organizado. É organizado em grupos, tá, pessoal? É organizado em grupos ali no coisa, não se preocupem. Eu faço o mesmo também. Não sei se conheces o Great Suspender, é um plugin que se não estás a usar a app, ele basicamente suspende, mas quando vais lá, ele faz refresh e tens lá tudo e assim não está a consumir tanta RAM. É uma... Sim. No caso, eu tenho 32 GB de RAM, então o meu Sim, não também preocupo mais estás. com isso. Eu já sou um cara que... pessoal, Júlia, se vocês quiserem puxar mais alguma coisa, que aí eu já vou levando, senão eu vou puxar aqui. Não, eu acho que isso é legal dessa priorização, principalmente, eu acho que quando teve o lançamento ali das variants, teve meio que um boom de todo mundo fazendo muitas variantes, né? E eu acho que até teve um momento que um grupo de pessoas, várias pessoas começaram a puxar, questionar essa questão do uso das variantes, a relação com as props, né, do componente em si em código. Ou seja, o que realmente precisava ser um switch, o que precisava ser uma variant, o que podia ser grupo, o que podia ser um componente completamente separado, né? Então, eu acho que foi legal essa fase de estressar a feature, né? De estressar a ferramenta, saber até que ponto podemos ir com ela. E eu acho que foi muito interessante isso na comunidade em si, né? Todo mundo foi lá e começou a criar componentes super complexos. Eu lembro que eu vi um artigo que tinha, sei lá, 300, não sei quantas variantes, né? E tudo mais, e ficava aquele mapa gigantesco. Hoje eu vejo um mapa desse tamanho de componentes e eu já, tipo, não, vamos... Alguma coisa que não está tão certo, que foi o que a gente fez. A gente tinha uma versão de um componente que estava gigantesco e a gente conseguiu dar uma reduzida usando aquele métodozinho de compose, né, onde a gente separa ali o grupo de conteúdo e depois vai fazendo só as variantes, entrega para o designer algo muito mais focado exatamente no que ele precisa e principalmente com aquela documentação ali que tu mostrou, ou seja, exatamente o que é aquela variante, por que ela é diferente, o que ela faz, qual é o motivo dela existir. Né? E não só fazer uma trilha. E agora é muito bom a gente quebrar. Eu vou falar para vocês. Vamos quebrar. Tem um vídeo do Fabrício Teixeira, da gente poder quebrar o design. Só que para você quebrar o design, você precisa entender ele. Mas você pode quebrar as coisas sozinhos. Um outro vídeo do Lemes fala que a gente precisa trazer a cultura do erro controlado, que você entende que você precisa quebrar aquilo, que você precisa errar ao máximo, que é o motivo da gente usar papel nos wireframes. Vamos usar o papel, vamos usar o lápis, que a gente pode apagar e vamos fazer de novo. Então, eu já refiz muitas coisas. Cada projeto meu não é igual ao outro, gente. Se eu pegar e abrir um outro projeto do Design System aqui, vai ser totalmente diferente. Esse que eu mostrei para vocês dos gráficos, ele é um projeto muito focado em desenvolvimento, em acompanhamento, em rever tudo que tem, ver o que foi feito, o que não foi feito e como que a gente pode continuar evoluindo isso. O projeto que eu mostrei para vocês que tem as variantes funcionando, aquele já é um projeto que não mexe, praticamente ele não mexe, que você não adiciona um novo botão, você não adiciona nada, você só continua usando o que já tem. O máximo que você faz é que no contexto do produto, você cria combinações, padrões a nível de organismos e moléculas, dependendo da funcionalidade que você tem. Você entendeu? Ali nós já temos muitos átomos, todos feitos. A partir desse momento, você não cria novos átomos. Você simplesmente começa a criar padrões que eles podem se assemelhar. Exemplo, quando nós temos dois botões, o que acontece quando eles ficam lado a lado, quando eles ficam um em cima, outro embaixo, qual que é o espaçamento? Então você já começa a definir outros padrões que estão fora do nível dos átomos, fora do nível dos botões, com aquelas pequenas partes. E tem um outro projeto que eu já comecei do zero sozinho, que já foi totalmente diferente. Ele não tem componentes, ele não tem variantes, ele não tem uma série de coisas. Por quê?
porque ele é focado no meu dev. Eu sou o único designer que trabalha nele, então, se eu sei mexer no Figma, eu não preciso desenvolver todo um sistema de variantes, todo um sistema de auto-layout, sendo que tudo que eu estou fazendo é criando sementes que o meu desenvolvedor vai codar e vai me entregar para eu poder usar numa plataforma low code. Você está me entendendo? Então, nesse ponto, eu vou fazer algo tudo estático, vou focar numa documentação mais escrita, mais para o desenvolvedor, com exemplos, como eu quero, como eu desejo. Todos tem a fundação tem muitos tokens. Eu acho que eu vou conseguir abrir dele um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tem praticamente tem tokens de tipografia, cor, espaçamento, sombra, breakpoints, iconografia, bordas, opacidade. E ainda se eu for trabalhar com línguas não latinas, ele tem tokens específicos. Então, só isso eu estou falando só das páginas de tokens, que é um que eu comecei do zero. Entendeu a diferença? Ele não é focado em componente, ele não é focado em um sistema para outros designers. Ele é focado em documentação para outros devs, porque a partir do momento que aquilo estiver codado, aquilo vai estar numa plataforma low code, onde eu praticamente não preciso codar. Eu só preciso selecionar o botão que eu quero, colocar as informações e a partir disso eu crio o que eu preciso e já posso testar com o usuário rapidamente, porque o código já está feito. Entendeu? Altera. E aí tem algumas outras questões que eu posso. Eu acho que vale a pena entrar nisso, eu vou entrar nessa parte que eu vou compartilhar novamente. Permitir. Então vamos lá. Então, estamos aqui novamente. Tá, esse é um projeto específico que eu trabalhei. Como vocês podem ver, nós temos as fundações. Então, nós temos tokens específicos para tamanho de fonte. Pô, Bruno, para que você precisa desse tanto de token? Porque esse é um projeto de um design system sem marca. Ele não tem marca. Então, inicialmente, eu precisei trabalhar alguns elementos para que ele funcionasse em qualquer fonte possível. Então, ele tem, por exemplo, ele tem font weights. Deixa eu só tirar aqui. Ele tem font weights muito bem definidos. Então, já estão fontes, os pesos da fonte como tokens e seus aliados. Os espaçamentos estão muito bem definidos e funcionam para qualquer fonte. Então, tá vendo que tudo aqui foram definidos mais uma linguagem de código. Então, mais uma linguagem para o dev, com porcentagem, o que mais aqui? Acho que ali em cima tem mais algumas informações. Por exemplo, eu fiz ele em acho que é RAM, né? É RAM. Certeza. Foi feito em RAM, foi feito em pixels, então tem as duas informações aqui, por exemplo, para o dev. E aí, se eu for, por exemplo, para cores, eu tenho cores onde eu defini uma paleta já com seus testes de acessibilidade. Isso aqui vocês vão ver que eu me inspirei bastante no GitLab, onde já tem os testes, onde já tem as indicações de as combinações de cores, que eu estava escrevendo justamente para cada cor qual uso, qual a combinação. Nós temos cores primárias, que são cores baseadas na marca principal. Nós temos cores secundárias, que também são baseadas em áreas de atuação, como escreve aqui, ó, áreas de atuação, ações, algumas outras coisas. Mas fora isso, nós temos as cores são cores de suporte, de sucesso, de atenção, de erro. E eu estava trabalhando, que é a próxima parte, que são cores da marca. Por que cores da marca? Porque todos esses outros elementos de tokens aqui, eles podem ser combinados com outra folha, apenas com cores da marca. Então aqui eu tenho toda a minha base muito bem feita, tudo muito bem organizado, mas ele funciona com qualquer cor de marca que eu adicionar do lado. Entendeu? Uma folha pode sobrescrever a outra. Vamos supor, a folha neutra é uma folha de CSS. A folha primária é outra, a secundária é outra, a cor de feedback, de suporte é outra folha de CSS. Mas, por exemplo, se chegar uma folha de CSS de uma marca específica de um produto, ela pode sobrepor a nível de brand, primária e secundária, e pode sobrepor até a cor de feedback, mas ela nunca vai sobrepor a cor neutra. Então, esse é totalmente diferente. Nós temos aqui definição de tokens para espaçamento, já defini alguns aliás que são subtokens, um dos espécies de um token com dois nomes, dependendo do contexto específico, mas ligam para a mesma classe.
Bordas é super interessante, que é muito difícil você ver alguém definir bordas. Então tem muito bem definidas, tem um estilo da borda, tem um radius da borda, que é muito difícil você ver as pessoas. Opacidade eu defini uma limitação para a gente não estressar muito isso. E linguagens não latinas, isso... sim, eu estava trabalhando algumas coisas de linguagem não latina, mas eu não posso. Acho que eu já atualizei isso, mas eu não posso mostrar muito disso. Então, vocês viram que o contexto é totalmente mais documentado, sério, estático, não tem muito variante, não tem muito, por exemplo, componente, praticamente não tem componente. Por quê? Eu não preciso de componente porque eu sou designer único. Como eu preciso de agilidade e os meus devs usam Bootstrap, eu uso o máximo que eu posso de coisas que já existem, trabalho ali, e quando eu for trabalhar num projeto de marca específico, aí sim, naquele projeto, eu vou ter uma folha de branding específica para um produto, vamos supor, um produto fora da marca principal. Temos um produto com cores que não se remetem à marca. Ele vai sobrepor alguns pontos, ele vai estar ali com um estilo para aquele próprio projeto, eu vou usar simplesmente a base. Por que ele não é componente? Porque vocês viram que eu não defini a fonte, a família da fonte ali. Aquilo lá funciona com qualquer família de fonte. Porque no caso daqueles projetos, como eu estava trabalhando em RTL, linguagens não latinas, que são escritas da direita para a esquerda, tem diferenças entre cada família. Então, dependendo de cada família que eu for usar, por exemplo, a folha de CSS de tokens de tamanho é uma para quando a gente está falando de inglês, português. Se a gente estiver falando de linguagens árabes, chinês, kanji, a folha de CSS de tamanho de fonte é outra. Mas ela segue a mesma linha de tokens. Eles têm o mesmo token, mas uma sobrepõe a outra. Então, basicamente, se eu estou em português, nós temos um tamanho de fonte. Se eu estou em japonês, ele simplesmente a folha substitui a outra, mas os dois têm os mesmos tokens, dependendo do seu contexto. E aí, peso da fonte se mantém o mesmo. E aí, por exemplo, a família da fonte eu posso alterar a qualquer momento. Por quê? A fonte que eu escrevo em português e inglês não é a fonte que eu escrevo em árabe. Então tem essas duas diferenças muito, muito diferentes. Então eu preciso ter isso muito bem configurado e que isso funcione mais para meus devs. E eu, como sou o único designer, não tenho a necessidade de eu... O meu consumidor do design system não são outros designers, são outros desenvolvedores. E aí a gente volta um pouquinho nesse que eu mostrei, que é tudo configurado em variante lindo, aquilo é feito para designer. Aquilo é feito para funcionar para um sistema muito bem construído para um designer, que vai trabalhar em time, que vai escalar para um outro nível, com outro objetivo. É isso que eu falo quando você vê contexto. 3 projetos diferentes, com 3 contextos diferentes, um iniciado do zero, feito para desenvolvedores, para trabalhar com qualquer produto. Se eu chegar uma marca nova, agora eu consigo usar tudo aquilo, uma boa fundamentação e entregar um projeto rápido. Porque eles simplesmente só vão mandar substituir, vamos supor, uma folha de CSS tem prioridade sobre a outra. Não que ele apaga, não que ele exclui, mas no momento do carregamento ele carrega uma em vez da outra. E elas estão lá guardadas. E é claro que o dev faz a configuração para que não tenha sobrecarregamento e aconteça igual o site da Apple, que cada animação que você vai descer na tela é uma foto. E carrega e pesa o site. E aí, Júlia, Flávio? Muito interessante, por acaso. E faz sentido isso, às vezes, eu próprio sozinho. E às vezes dou por mim a complicar um bocado as coisas, tipo, para fazer da maneira correta. E às vezes não é preciso, é verdade. É pensar bem se vale a pena, se quem é que vai interagir com aquilo, para saber se vale a pena estar a perder muito tempo, às vezes a fazer grandes componentes e coisas que não vão ser utilizadas, porque sou eu sei como é que se faz, né? Uma boa Você dica. com front-end, você vê os fundamentos, os tokens muito bem definidos, tudo ali para frente é simples. Eu vou só citar vou só compartilhar uma tela que vai ser interessante, daquele mesmo projeto, que é basicamente a tela dos links. A tela dos links. Olha, por exemplo, os links. Ao lado dos links, ele já tem os tokens que já são usados, a descrição, os exemplos. E aí eu estava escrevendo mais algumas coisas, são questões de acessibilidade, que eu escrevi um pouco mais para frente para os desenvolvedores.
Mas, por exemplo, você já vê aqui todos os tokens que são usados no exemplo. Tá vendo aqui que eu não tenho token de tamanho de fonte? Tá vendo que eu não tenho token, por exemplo, de peso de fonte? Não tenho token, por exemplo, de alguns outros elementos, porque isso é definido de acordo com o projeto. Sim, faz sentido. E outra coisa, falando aqui, a color secundário blue 500, esse é o padrão para o link. Mas um projeto, por exemplo, ele pode subscrever isso, porque isso daqui vai se tornar um outro token, vai deixar de ser um token color secundário em blue e vai se tornar um token color to link. Entendeu? E aí as folhas CSS podem se substituir. E é claro, muito simples, tá vendo, gente? Tá vendo que tá muito simples. Mas se o dev pegar você, Flávio, que é dev, tu pegou aqui, você já entendeu o que você precisa, os tokens que estão feitos aqui. Sim, sim. É fácil ver o que é necessário. Lá está aí, estás a falar, tipo, deixar a parte de estilo e ser só a parte funcional. Qualquer marca, qualquer projeto que apliques isso, há muita coisa que vai ser comum, né? Sim, a fonte, o tamanho da fonte altera, a fonte pode alterar de acordo com o projeto, mas o padrão do link status regular é sempre tal cor e a fonte transforma underline. Pô, é o que fixo de um token, disso. Todo o restante vem do contexto, vem do site, vem da ferramenta que você está lançando. Gente, eu estou falando isso porque trabalhei num projeto recentemente que era para 20 países. Entendeu? Não era para uma língua, então são contextos muito além do que a gente está trabalhando, só numa língua, só no português, só no inglês, projeto em árabe. Eu só não cheguei a trabalhar, acho que com línguas mais orientais, mas com árabe eu cheguei a fazer e tive até uma discussão de por que não lançarem só a versão em inglês. Pô, vocês estão vendendo um produto e vamos incluir a árabe mesmo, tem uma requisição e tudo mais. Línguas nativas, incluir. Eu estava incluindo suporte de hebreu. Estava incluindo suporte de hebreu, porque como já é RTL, eu não leio, não falo, mas a gente entende, vai atrás, tudo funciona. Então, um outro ponto disso é porque, por exemplo, olha só, um link. O link em inglês, se ele for tamanho 12, no árabe ele é tamanho 15. Então, se eu definir o tamanho de fonte para um link, o que vai acontecer quando ele trocar de língua? Entendeu? Eu não posso já deixar isso fixo no link. São contextos muito únicos. Isso é bem legal pensar essa forma estratégica muito a temas, né? Quando você tem diversos temas, ou seja, o design system já ser construído apropriado, né? Com estrutura para receber diversos temas, e não só para várias marcas, como o Design System White Label, como você mostrou, mas inclusive dentro da própria empresa, né? Se ela quiser mudar o tema ou atender outro produto. Então, não se apegar, né, deixar o Design System super agnóstico, escalável, é muito interessante. E aquele ponto, só voltando um pouquinho do que tu tinha falado antes, pensar quem é o utilizador do Design System, né? Se é o developer, se é o designer, se são os dois, e até se são outras pessoas que não são da área de tecnologia, né? Às vezes, branding, marketing, chega aos PMs, ou seja, adaptar a documentação, adaptar a linguagem, isso é muito legal de ver, ou seja, o Design System é muito mais do que só ali aqueles componentes no Figma, né? Muita estratégia. Sim, sim, e se algum designer mais novo que adora componentes pegar o meu arquivo, ele vai ficar louco, porque a documentação, por exemplo, dos devs, ela está linkada online, por exemplo, ele tem as páginas, eu quero botões, ele clica, ele cai direto na página dos botões, ele não precisa ficar caçando, ele não ficar procurando o que tem que ter. E muitas vezes o meu foco é ajudar a vida do meu dev. É ajudar a vida do meu dev. E não ajudar outros designers, porque eu não tenho outros pares. No momento eu não tenho outros pares. Os pares que trabalham comigo são em outros projetos
E aí, quando tem outros projetos que eu trabalho com pares, aí sim a gente tem esse tipo de coisa, entendeu? De usar componente, variante, documentação mais extensiva, um pouco mais explicativo, ter a documentação do que é para design, ter a documentação para que é o dev, ter versionamento, o que aconteceu, teste de qualidade. Aí a gente está falando de coisas um pouco mais complexas no processo de criação de um componente, que eu tenho isso um pouquinho explicado visualmente. Deixa eu ver se eu tenho. Eu gosto, a Júlia sabe que eu gosto de desenhar essas, como design ops, eu gosto de desenhar tudo isso, das etapas. Pô, o único que eu não tenho esse, eu tenho que adicionar esse. Eu tenho do versionamento, mas não é muito simples. Eu vou adicionar esse depois nos projetos, que é de você, deve ter alguns artigos, que é a etapa do UX do componente, que é ali, pesquisa. Eu tenho uma versão muito simplificada, eu vou na versão simplificada mesmo. Na versão muito simplificada, aqui, aqui, ó. Muito simplificado. Acho que é um fluxo de governança simples. Nós não estamos detalhando nas minúcias que seriam necessárias. Fluxo de governança com componente, nós vamos descoberta, design, construção, documentação e aplicação. Ali eu tive uma questão aqui, deixa eu só conferir aqui, explica por que a preocupação com os tokens. Eu agora vou alinhar com isso. Eu descobri a necessidade de um novo componente, fiz um processo de discovery num processo de UX padrão, identifica a necessidade de um novo componente, variação ou comportamento. Simples. Tinha um processo de discovery, conversando, trabalhando no projeto, o que seja. A próxima etapa é a etapa de design. Então eu vou desenhar o elemento para fazer uma sugestão, entregar o contexto de uso e pegar o feedback do time. Depois ele vai ser realmente construído. Só que isso não é construído pelo designer. Isso é construído pelo desenvolvedor a nível de código. Então, o pronto aqui da construção, ele é realmente construído depois de receber feedback, melhoria. Aí sim, ele vai ser construído como um componente no Figma para que seja usado para outros times, outros contextos, ou até mesmo em níveis diferentes de uma biblioteca de design system. Então, só simplificando aqui, nessa parte de construção também é um momento onde ele é construído em código, testado e aplicado. Tá, ele tem um teste de QA no código. Depois disso, nós documentamos eles como regras de uso e os padrões da biblioteca. Então, e finalmente ele é aplicado de forma pública e divulgado nos canais, comunicando o que aconteceu e tudo mais, porque muitas vezes o nosso erro como designer, como comunicador, é não saber aonde comunicar, com quem comunicar e o momento que comunicar. Então, nós temos ali comunicação no início da descoberta, comunicação no design, recebendo feedback do time, apresentando a sua proposta. Por isso que eu acho que eu tenho que quebrar isso em etapas mais visuais num próximo momento. E mostrar isso. Acho que eu vou fazer uma ilustração disso depois, que acho que vai ficar muito interessante. Aqui só os fluxos de governança, eu vou colocar o fluxo etapa por etapa, que vai ficar muito bom. E ali você tem, finalmente, você construir isso no Figma. Muitas vezes, quem constrói isso no Figma não foi quem trouxe a ideia. Porque ele precisa ser combinado com variantes, incluído, tem que ser falado com o time, usar as tokens corretamente e tudo mais, e saber o que está rolando. Porque quem constrói o design system, ele sempre está por dentro de tudo que está rolando. Então, estou falando de times como times grandes, 5, 10 pessoas, que já tem uma pessoa para isso. E a documentação. Documentação não é só Figma, documentação, como eu falei para vocês, e se eu tiver 2 botões desse, um lado a lado, um em cima do outro, em tablet, em desktop, em mobile, já trabalhei com 7 breakpoints diferentes, muitas vezes você precisa definir isso, e como isso funciona numa interface touchscreen e tudo mais, então precisa ter essa documentação não só funcional para o designer, simples ali, é um toque do Figma com variantes, mas precisa ter isso para o dev, onde ele vai quebrar isso, ele vai testar esse código, ele vai colocar isso para funcionar realmente no mundo real, e ali a gente vai documentar. Por quê? A documentação é muito importante para saber de onde surgiu a ideia, quais foram as etapas que ele passou, e por que depois de tudo isso, aquele componente ainda ficou daquele jeito. Porque durante os meus tempos de trabalho, o principal foi ver, qual que foram as versões anteriores desse botão? Por que essa é a melhor decisão? Eu vou mexer nisso de novo.
pô, não concordo com o que o cara fez, eu nem sei se ele pesquisou, se ele fez isso, se ele fez aquilo, e já está na documentação, tipo assim, já está disponível, já está aplicado ali, então é muito importante essa etapa de documentação. E aplicação, canais oficiais do projeto e tudo mais, deixar esse público, que é finalmente, tipo, botar. Você já testou, você já brincou, você já fez um teste AB, você já soltou para alguns usuários, então a aplicação é mais para o time deixar todo mundo consciente e incluir isso nessas reuniões e tudo mais. É um pouco isso. Esse tá bonitinho. Eu vou fazer um outro mais complexo que eu acho que vai reunir todas essas etapazinhas que a gente falou. Super interessantes. Olha, já agora temos aqui uma pergunta da Beatriz Martins, já há algum tempo, sobre a questão dos tokens, se tu costumas usar algum plugin de tipo Figma Tokens ou assim. Sim. Eu comecei a usar o Figma Tokens. Não sou um grande fã, porque eu acredito que o Figma em algum momento vai mexer nisso. Está tendo uma pressão muito grande da comunidade. E a partir do momento, vai, gente, brinca, aplica isso, tenha projetos, pega o seu arquivo do seu design system que você tem, salva ele no Figma, duplica. A versão que eu mostrei para vocês é o backup inicial, aquela versão que eu mostrei para vocês funcionando variantes, é uma versão que está redondinha, eu tenho um backup dela. Se ela der um erro, eu volto ela. Se ela não der nada, a gente vai evoluindo, seguindo, entendeu? Pega o que você tem, salva e brinca num projeto à parte com Figma Tokens. Divirta-se. Tem muita gente que já quebrou. Você vai precisar ir aprofundar um pouquinho mais em questões de front-end, que o Flávio vai entender aqui agora, e vou precisar da sua ajuda que você me ajude a explicar para as pessoas o que é um JSON. Porque quando você começar a trabalhar com Figma Tokens, você vai precisar trabalhar com JSON, que isso vai entregar. Muitas vezes você integra isso do Figma com zero height, ou no Figma Tokens você gera um JSON, que isso integra com o seu design system, que isso vai puxar isso a partir do front-end. Flávio, me ajuda com isso, que essa parte eu já não sei muito bem, não. Já está até coçando a cabeça aqui. Não, é verdade, eu também não. Eu normalmente trato mais da parte de CSS e assim. Mas normalmente quando trabalhas com React ou com Angular também, acho que deve ser uma coisa. Sim, basicamente é uma folha, gente. Basicamente Figma Tokens é um plugin. Só o Daniel ali. Figma Tokens é um plugin, onde a partir dos seus estilos, cores, fontes e outros elementos, ele vai te ajudar a gerenciar e transformar isso em tokens. Tokens são códigos baseados em língua inglesa, mais em HTML e CSS, por exemplo, o color, traço, tal coisa. Então ele vem do inglês, tem uma origem do inglês, porque o HTML também é inglês. E no CSS, que é uma folha de qualidade dos elementos, basicamente, vários elementos no HTML puxam essas informações da folha de CSS. Então, basicamente, todos os botões escrito botão primário, botão principal, vai puxar a cor da classe botão primário da folha de CSS. Se eu for lá e alterar a cor da folha de CSS, automaticamente todos esses botões do HTML vão usar aquela cor referenciada. Então, basicamente, em vez de você ir em botão por botão, como eu fazia em 2009, alterando o código de cor de cada um deles, simplesmente quando você alterar na folha de CSS, que são folhas diferentes, a cor, ele vai puxar para todos os elementos. E quando a gente fala em tokens, os tokens são isso, e no Figma, o Figma nós trabalhamos com estilos, que basicamente são cores linkadas a vários elementos dentro do protótipo. E aí, quando você precisa que isso se torne tokens mais fáceis de trabalhar e que gere uma solução automatizada, você precisa usar o Figma Tokens, que ele gera um JSON, que nada mais é do que um arquivo cheio de informações com todos esses arquivos da folha CSS, que quando você subir isso numa parte de front-end, ele vai coletar essas informações, o front-end vai cruzar essas duas e vai saber o que tem de novo, o que alterou, vai aprovar ou não, o que adicionou, o que não adicionou. A partir disso, ele ajuda a simplificar a conexão entre o que foi atualizado no design e o que o dev tem ali atualmente. Eu estou sendo o mais didático possível, mas eu posso ter errado, pode ter usado a palavra não a melhor palavra técnica, mas é basicamente isso, gente. Então, o Figma Tokens te ajuda a automatizar parte da sua comunicação do que você alterou ou não a nível de estilos no Figma para o seu desenvolvedor.
Então, Não, a estiveste gente muito vai bem, sim. entrando. A gente vai Basicamente, o que entrando. estás a dizer, os tokens funcionam um bocado como as classes no CSS, HTML, e depois lá está, depende depois como é que é feito, qual é que é, se foi uma coisa feita em React ou assim, já vais ter componentes que já vão ter os próprios tokens e próprios códigos que vão chamar depois montes de outras classes e incluir outros estilos das coisas. Sim, sim. Mas, Um outro ponto que a gente fazia recentemente, que é você integrar o Figma com o Zero Hate, que aí você já tem uma página na web, onde tem esses elementos que você desenhou, que eles se mantêm uma conexão e se atualizam, mas os tokens, por ser uma folha mais, o JSON ser uma folha mais atualizada para o dev, ele não é só uma página online, ele é um arquivo que o dev identifica o que alterou e o que não alterou, entendeu? Então você envia, fiz alterações, você envia para o dev, ele vai cruzar os dois e vai saber o que alterou e o que não alterou. Então ele não vai precisar ir um a um, ou ele não vai precisar inspecionar todos os seus elementos do código, porque você está usando código, está usando classes do CSS, que são estilos do Figma, só que a nível de código. Resumidamente, simplificando, é isso, gente. Falo que os tokens, eles guardam decisões de design, né? E ele também te prepara para uma escala, né? E então, tanto ajuda ali, como a Beatriz estava falando, né, com a questão dos temas, com a questão de múltiplas marcas, mas para produtos pequenos também, porque você não vai ter aquele trabalho, né, para os developers de ir lá, refatorar código, mudar em várias instâncias. Então, ele te ajuda a guardar aquela decisão. Então, se aquele botão tem aquela cor, que vem de uma brand color, por exemplo, essa decisão está guardada naquele nomezinho, né? E se essa decisão mudar, agora não vai ser mais essa cor, vai ser uma tonalidade diferente, ou por exemplo, uma borda, né, que mudou de 8 para 16. Você muda isso uma vez, você tomou essa decisão, ela reverbera em tudo onde isso está aplicado, ou seja, é muito mais rápido, é muito mais escalável. E a gente sabe que essas alterações acontecem, né, com muita frequência. Um outro ponto, gente, o token nunca vai ser fonte 18 Arial. O token vai ser o mais generalista possível. Vai ser font family. Font family 1 é o exemplo do token que você usa para Arial. Font family 2 é o que você usa para uma cor. Vamos supor, o branding usa Beba News. Aí é o font family 2. Por quê? Se todo lugar que tiver a classe font family 2, que é um estilo basicamente, quando eu alterar de Bebas New para Times New Roman, todos que estão seguindo vão se alterar. E a gente está falando isso porque pensa aquele componente, aquele projeto que você não fez componente, você precisou ir individualmente trocando. Isso se resolve, isso se atualiza de forma automática. E se tiver uma evolução no seu projeto, no seu design system, e outras pessoas estiverem trabalhando em outros projetos se alimentando do que você forneceu e você atualizar, ele vai receber uma notificação que aquele foi atualizado, que ele pode usar aquele novo componente, entendeu? Ou que simplesmente, se ele quer que o projeto dele receba aquela atualização sem ele fazer nada. Ele tocou, aceitou, automaticamente o botão já vem com as novas funções. E é claro, se você tiver feito tudo certinho, usando auto layout e variantes na hora de você construir o seu layout, usando elementos e componentes que foi fornecido do design system, ele não vai quebrar o que você fez, que é o ponto principal. Ele não vai quebrar, ele não vai jogar uma fonte para baixo, ele não vai fazer nem isso nem aquilo. Então, acho que é isso. Se tiver... Teve um exemplo recente, por exemplo, a gente tem o nosso H1 na app, e a gente tinha uns títulos sempre muito bold, extra bold, muito pesados, né? E ele era o nosso H1. E aí agora vários designers estão começando a explorar títulos com peso mais fino, né? Indo ali para um medium, para um semi-bold. Então é muito rápido, porque o nosso H1 continua sendo H1. A gente só vai lá na variável que ele está puxando, e a gente tem também os tokens de peso, né, que a gente deu nomezinhos, strong, slim, ou seja, a gente tem uns nomezinhos para também não amarrar o peso específico, porque, por exemplo, o nosso slim pode ser um light, pode ser um regular, pode ser um medium. O nosso default pode ser um medium, porque de repente, por exemplo, no nosso design system a gente não usa regular, mas vai que em algum momento a gente usa, né? Então a gente tenta ser o mais agnóstico possível
para quando houver essas mudanças, e a ideia é que o Design System tenha flexibilidade, ao mesmo tempo que ele evita, né, muito trabalho, muita alteração, muita manutenção, mas ele tem aquela flexibilidade dos designers explorarem, serem criativos. Se quiser mudar, né, vamos mudar agora o look and feel da app, beleza, temos aqui o Design Token, mudamos rapidinho, né? O importante é só essa decisão ser tomada sempre pensando no transversal, ou seja, no geral, né? Porque quando você tem, por exemplo, teve outro caso que queriam inserir um ícone que significava a mesma coisa de um ícone existente. Então, não dá para manter os dois. Justifica, né, ter dois. Então, tem muito essa questão de substituir, atualizar com facilidade, né? Sim, sim. E, gente, tokens é para isso. A gente acho que falou bastante de tokens. Eu achei super complexo no início. Eu já tive conversas com a Júlia sobre tokens, gente. Não é algo simples. Mas quando você vai entrando mais a nível de front-end, entendendo o que é uma folha CSS, você vai se tornando que é uma coisa muito simples. Basicamente, ele é um código que ele esconde algo. Tipo assim, o código fala color e por trás do color você pode alterar e ele sempre vai estar trocando de cor, entendeu? Ele é tipo uma roupa. A pessoa vai ser sempre a mesma, o token vai ser sempre o mesmo, mas a roupa que a pessoa tá vai sempre estar mudando. Acho que é a melhor analogia. O token é uma pessoa e a qualidade do token é uma roupa. Você pode trocar por qualquer uma que você quiser. No caso, se é um token de cor, troca por as cores que você desejar. Se é um token de fonte, você troca família de fonte, porque os tokens de fonte, de tipografia, tokens de tipografia são família, tamanho, peso, eu tenho aqui todos aqui, peso, letter spacing, que não é todo mundo que define, line height eu defini, alinhamento vertical, alinhamento horizontal, font transform, letter case. Então, todos esses que são parte de uma tipografia e são todos os grupos de tokens que eles podem ter. Que no caso ela falou o bold é um font weight, é um peso, é uma qualidade que você dá para ela, que eu até acho que tinha um nome para font weight que o pessoal dava na época de agência. Realmente a gente tem lá fonte medium, light e tudo mais, ou muitas vezes nós temos font weight mesmo, é peso, porque muitas vezes você tinha a mesma fonte com 100, 200, 300, 400, 500 de peso. Então é justamente peso, é o peso que ela tem naquele contexto. Exato. E aí os nomes mais criativos que você puder usar, que estejam de acordo com o seu time de desenvolvimento, perfeito. Como eu trabalho com time de desenvolvimento, trabalhava com time de desenvolvimento, que usava muito Bootstrap, eu usava tudo que o Bootstrap me fornecia. Já tem feito? Vou usar do Bootstrap. Não tem por que eu reinventar a roda. Se eu estava trabalhando com aquele projetinho que tem todas as variantes bonitinhas ali, feito em Angular, já codado, os meus devs nunca fizeram uma reunião comigo na época que eu trabalhei naquele projeto, me perguntando sobre o botão, sobre a animação do botão, sobre um detalhe, sobre outro. Porque o meu foco do meu handoff para eles não era front-end, era explicar o negócio com as minhas telas. Porque o front-end já estava codado, eles já sabiam que os elementos, até que se você clicasse num botão, ele tinha um link para você ir para o código. De tão bem feito que era. Então, se eu clicasse num botão, ele ia direto para a página dos botões com todos os códigos que eles podiam copiar. Então, tá vendo o nível de estamos criando um sistema. É uma engrenagem. Não é para designers, é para outras pessoas. Existe um momento de ser para designer, mas existe um momento de ser só para dev. E tem muitas vezes que é só para você mostrar para as pessoas, que é o verdinho que eu mostro ali para vocês, que é tudo muito desenhado. Preciso explicar para pessoas que não são designers e não são programadores, então eu preciso desenhar. Deixar ali bonitinho, que é o que eu sempre falo em Design Ops, desenhe, deixe desenhado. Lembra aqueles quadros de RH presencialmente que tinha, com aquelas notificações, que eles pregavam quadrinho? Pense num Figma, pense num arquivinho no Figma que você vai deixar isso para as pessoas. Porque se a pessoa passou, viu, ótimo. Se ela não viu, numa reunião ela vai ver que a gente atualizou, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai comunicar que isso aconteceu. Mas e se ela passou e quer relembrar, ela vai poder acessar aquilo a qualquer momento, sem te questionar e sem se sentir envergonhada em pensar, pô, eu vou perguntar a ela, ela vai achar que eu não vi, que eu não li, ou que eu não me interessei. Mas se estiver sempre lá,
A pessoa quebra essa barreira, vai e você vai ver só o mouse no Figma. É muito lindo que você vai ver só os mousezinhos no Figma, as pessoas sempre vão... Se aquilo não resolveu, se aquela documentação sua não resolveu, aí sim é o ponto de você evoluir sua documentação. Muitas vezes, se as pessoas não entenderem a documentação, já é um feedback sobre a sua documentação. Estou falando de processos, não só de design system, tá, gente? Tem mais coisinhas de processos que a gente pode falar. Acho que o Pagano perguntou se tem aula ensinando a usar o plugin do Figma Tokens. Eu acho que não tem, gente. Mas vai ter. Eu vou fazer. Não, era da Júlia, para a Júlia fazer. A Júlia vai fazer? Então vamos. Pode ser que role em breve, porque a gente está aí fazendo alguns experimentos com plugins, né? Agora é principalmente uma coisa de tematização. No Millennium a gente tem muito essa demanda, né, de mudar uma jornada entre uma marca e a outra. Então, personalizar plugins está sendo uma coisa muito... Está acontecendo muito, né? A gente está vendo aí várias empresas que têm os plugins para os próprios design systems. A Microsoft foi a primeira. A Microsoft tem uns 5 plugins secretos deles. No início, quando a gente tinha acesso ao beta, bem no início, antes de saltar para todo mundo os plugins, eles apareceram na loja. Google tem que instalar, gente. Não tem que instalar. É uma pena. Eles estavam testando as permissões dos plugins privados. E aí as empresas estavam falando sobre desenvolvimento. Acho que a Microsoft tem, pelo que eu me lembro. A Dropbox acho que também tem um plugin privado, mas está surgindo muitos plugins privados agora. E aqui em Portugal também já, várias empresas já estão com seus plugins. Essa semana a gente viu um pouquinho da OLX, do design system deles. Acho que o outro Bruno Figueiredo já falou também o da OutSystems. Então acho que a gente está tendo muita coisa legal, tanto para a troca de temas, quanto para tokens, quanto para mudança de Dark Theme, né? Por exemplo, Dark Mode, Light Mode. Acho que vai ter muita coisa legal esse ano em termos de... Eu esqueci de agradecer o Bruno, Júlia, porque eu fui procurar, para fazer essas coisas de tipografia, eu fui procurar referência de design systems e sistemas que forneçam todos os níveis de tipografia, todos os níveis de tokens de tipografia. E o da OutSystem foi o único que eu vi que fornecia todos. Todos aqueles que eu usei, todos aqueles que eu desenhei, acho que ele é um dos únicos que fornecem todos. Acho que ele não fornece plugin de borda, da forma que eu organizei, mas acho que os plugins de tipografia dele, eles são dos melhores. E é público, pelo que eu me lembro. Não é público no Figma, mas no site do OutSystem tem algumas documentações super interessantes, tá, gente? Nesse ponto aí que eu tô falando mais... Porque como eles são um sistema para outras pessoas usarem e construírem seus sistemas, precisa disso e para você ver, contexto. É um sistema para outros. Muito bom. É muito bom. Olha, acho que já estamos aqui passando o nosso... quase chegando na nossa marca. Mas foi ótimo, sinal que tinha muita coisa legal para falar. Muita coisa compartilhada, né? Vários links, várias dicas. Eu acho que daria facilmente para outra conversa aqui de tantos temas. Sim, ver se combinamos depois também num evento pessoalmente. No evento presencial, a ver se fazemos gente, uma versão mais alongada. Vamos só responder o Miguel Coelho. Acho que a pergunta dele é interessante. Acho que pode ser rápida para a gente fechar. Sim, vou responder ele. Muitas vezes, quando você constrói um produto, tem produtos que guiam o design system. Vamos citar iFood. O iFood, o produto guia o design system. Por quê? Nós temos uma única empresa com uma marca muito bem definida. Então, dependendo do que o produto estiver tendo necessidade, primeiro começou ali o design das telas e depois aquilo se tornou um design system. Mas se você pega, por exemplo, no meu caso e no caso da Júlia, que nós temos 2 marcas diferentes, nós temos várias marcas, o design system começa e você alimenta as marcas com ele. Então, depende do seu contexto. Se você for fazer um site, fazer um sistema, começa com o produto. Às vezes vale a pena, porque o produto vai te guiar na sua priorização do que você precisa entregar. Aquele roadmap que eu mostrei no início. Com aquele roadmap, você tem o seu produto. Eu preciso construir tela assim, 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 assim. Com o seu roadmap de produto, você vai entender quais que são os botões que vão ser mais necessários serem desenvolvidos profundamente para o seu design system com o seu desenvolvedor. Existe uma diferença. Construir botões e construir componentes para um design system.
Construir botões, você constrói com a necessidade de momento. Construir coisas para o seu design system, você constrói coisas fixas e que vão te ajudar por um bom tempo sem você mexer. Então, muitas vezes, um botão bem desenhado te poupa muito tempo. Então, é tipo assim, saber fazer uma boa fundação antes de você querer colocar as janelas. Acho que aí fecha. É isso. Cara, muito bom. Obrigado Olha, por... Acho que foi incrível aqui compartilhar tudo muito isso. obrigado. Sim, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelas 40... Acho que teve um pico de 45 pessoas. 55, quando eu vi, o maior que vi. Um pico de 55, muito bom, gente. Pessoal, é uma sala cheia. Prefiro que ninguém me siga no Instagram, vão para o LinkedIn. Eu estou num tempo sabático, mas o LinkedIn, a partir de daqui umas 2, 3 semanas eu respondo todo mundo, mando o link, não mordo. Meu Instagram é mais coisinha pessoal, então tem gente que me segue lá e aí, para esse conteúdo, eu falo, tá no LinkedIn, posto lá, não se preocupe. Mas pode mandar mensagem, se for querer marcar alguma coisa, tudo é bem-vindo, tá, gente? Mas se vocês quiserem conteúdo, LinkedIn, só para direcionar e ficar mais fácil. É preferível. Obrigado a todos que vieram à nossa sessão. O próximo meetup ainda não tem data, mas fiquem atentos nas nossas redes. Juntem-se ao nosso Slack, eu deixei o link aqui. Podem também ir ao nosso site, que está aí o link também, que é ofportugal.webflow.io. E vemos no próximo. Até Obrigado, o próximo. Bruno. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.